E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, né? Na última aula a gente chegou de fato a fazer as configurações do nosso projeto, que é essa nossa API Request, né? Essa nossa API para fazer requisições externas. E o que acontece? A gente chegou de fato a mexer um pouco, né, em toda a estrutura que a gente deseja no nosso projeto, mas a gente ainda não chegou a construir o projeto em si. E nessa aula a gente de fato vai começar a fazer até mesmo requisições lá na nossa API em si, né? Vamos lá, como eu apresentei, né, nas últimas aulas, a gente tem essa API aqui que é a swap, né? Se eu chegar e colocar essa URL aqui, né, no Postman, por exemplo, a gente faz requisições e consegue alguns dados, né, a partir de naves, né, de Star Wars e tudo mais. Nessa outra aqui, né, a gente consegue uma maior informação das naves vindas em paginação, né? Se mal acredito, acho que vem 10 elementos por página, alguma coisa assim, né? E beleza. E agora a gente vai começar a interagir com essas URLs aqui dentro do nosso código. Vamos lá, em primeiro lugar, eu vou colocar aqui, olha, um diretório chamado src. Vou colocar aqui, olha, um arquivo init.py para modularizar esse módulo, né? Esse nosso diretório. E eu vou criar uma pasta aqui, olha, que vai se chamar infra. Essa pasta aqui, infra, né? Ela vai ter tudo que vai ser de infraestrutura para uma comunicação externa à nossa API em si, né? Então, a biblioteca que a gente vai utilizar para fazer requisições HTTP vai estar aqui, né? Eu vou colocar aqui também um outro init para a gente modularizar essa nossa pasta aqui também. Como eu não tenho mais a necessidade, né, de utilizar esse arquivo de teste aqui, eu simplesmente vou chegar aqui e vou deletar esse arquivo. Beleza. E eu vou agora criar outros dois arquivos. Um primeiro que vai se chamar swap API consumer.py, que vai ser o consumidor, né, da nossa API, e um outro que vai se chamar swap API consumer teste.py. Assim mesmo. E o que acontece? Esse nosso arquivo aqui, olha, vai conter exatamente os testes unitários que a gente vai fazer em relação a esse nosso arquivo aqui. Esse nosso arquivo aqui de consumidor da Swap API, perdão, ele vai ter uma classe que a gente vai fazer todas as requisições que a gente deseja para essa API aqui. E a gente vai ter os testes logo no arquivo em cima. Então isso daqui vai ficar interessante para quando alguém for dar uma olhada, né? Assim, é uma preferência minha. Você pode colocar, né? Tem pessoas que gostam de colocar um arquivo externo aqui, né? Um diretório externo chamado de testes. Eu não gosto disso, mas fica a critério. Bom, agora eu simplesmente vou fazer uma coisa antes. Eu vou commitar isso daqui. Git add ponto, add tudo, né? Git commit -m. Vou colocar fit implementing dir for infra. Nota uma coisa, o PyTest vai falhar. Por que o PyTest falhou? Porque eu não tenho arquivos de teste em si, né? Como eu deletei aquele arquivo de teste de exemplo, o PyTest não vai mais conseguir rodar nada. E para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o mesmo comando, git commit -m, o nome do nosso commit, e vou colocar aqui no final, no verify. Beleza, ele já adicionou tudo, né? Não é uma prática muito boa a gente ficar fazendo isso toda hora. Mas para esse caso aqui, ele veio bem a calhar. Então vamos lá. Eu estou aqui, olha, no meu arquivo, né, de consumidor. E o que vai acontecer? A gente precisa de uma biblioteca para fazer essa nossa requisição em HTTP. Em Python, né, existe uma biblioteca muito famosa que é a Requests. E ela é bem simples mesmo. Olha, você só precisa de fato de colocar uma certa URL aqui com alguns parâmetros e aí você vai conseguir, né, fazer a sua requisição. Assim, ao passar do tempo, a gente vai fazer isso aqui de um modo mais elegante. Mas por hora, vai ser exatamente essa biblioteca aqui que eu vou utilizar e desse modo aqui, né,
A gente vai mudar isso daqui no final desse vídeo, mas por hora vai ser exatamente isso. Eu vou dar preferência para esse terminal aqui, né? Antes da gente continuar, deixa eu chegar aqui no VS Code, Ctrl Shift P, Interpreter, Select Python Interpreter, né? Vamos colocar o do Venv. E aqui, olha, no meu terminal, ponto venv/bin/activate. Entrei no meu ambiente virtual. Vamos colocar um pip3 install requests. Ok, eu já tinha ele instalado aqui no projeto, né? Sem problemas. Todos os links vão estar nas descrições, não precisa ter nenhum problema. Mas agora a gente vai começar, né, a montar a nossa classe. Vamos lá. Class swap API consumer. E agora eu vou colocar um método, né, para a gente consumir aquela rota. Vou colocar aqui um class method para falar que ele é um método de classe, né, que ele poderia se tornar uma função, porque ele não vai acessar ninguém que é comum a essa classe aqui. Depois isso aqui vai mudar e vai ficar um pouco mais claro, né? Vamos colocar o seguinte: def get starships. Aqui vai entrar um self para a gente falar que a gente está dentro do contexto, né, dessa classe. E aqui vai entrar também um page, que ele vai ser um inteiro. Vai ser exatamente o número da paginação que a gente vai querer. Por hora, eu vou falar que o nosso método vai retornar n, qualquer coisa. Lembrando que essa tipagem aqui, né, as typing annotations, é totalmente a nível de comentário isso aqui. Mas beleza, vamos continuar. Eu vou pegar aqui em cima do nosso arquivo e colocar um import requests. Eu vou fazer o seguinte, que parâmetros vão ser exatamente um dicionário, né, tal que eu vou ter page, que vai ser a página que eu vou querer fazer o meu acesso, e agora eu vou copiar exatamente o que está aparecendo aqui, ó. Sem nenhum problema, eu só quero fazer uma requisição. Essa requisição vai ser um get. Para o PyLint não encher o nosso saco, eu vou colocar aqui rec. E aqui, olha, vamos colocar assim. É claro que aqui, né, eu preciso colocar a URL que eu quero acessar. No caso, eu estou querendo acessar essa URL aqui, ó, da nossa API de Star Wars. Vamos colocar ela aqui. Eu vou colocar um outro argumento aqui que se chama params, que vai ser exatamente esse elemento aqui, né, que a gente criou. Vamos até colocar ele como params também, né, só para ficar um pouco mais pareado. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou realizando a minha requisição. E o que são esses parâmetros aqui? Olha, quando a gente faz uma requisição para essa rota e informa uma certa página, a gente está informando aquilo que a gente chama de query params, de parâmetros de busca. E eu estou falando que a minha página é a primeira página dessa paginação que a gente tem. E como a gente tem aqui, a gente vai conseguir fazer a requisição da nossa primeira página com as informações. A gente está replicando aquela lógica exatamente aqui. Exatamente aqui. Não estou colocando ainda as docstrings, a gente vai colocar daqui a pouco sem nenhum problema. Mas por hora vai ser isso aqui. Eu vou colocar aqui, olha, um return de rec.json. Na verdade aqui não é nem rec, né? Aqui é response. Eu vou colocar aqui response. Beleza? Fizemos esse nosso método aqui. Não vou colocar ainda os docstrings, eu vou colocar daqui a pouco. Mas assim, vamos agora colocar isso aqui para rodar. Como é que eu coloco esse pedaço de código aqui para rodar? Algumas pessoas, né, gostam de desenvolver escrevendo Python 3 aqui e utilizando, né, essa interface aqui que o Python dá para gente. Sem nenhum problema, mas eu não gosto muito de utilizar isso daqui na minha produção. Então eu vou fazer o acesso, né, a partir dos meus arquivos de teste.
Isso daqui é porque a biblioteca do PyTest, né, ela vai ajudar a gente com isso daqui. Então vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Eu vou primeiro importar, né, aquela classe. Então, from.payConsumer import swap_payConsumer. Para a gente fazer os nossos testes, a gente sempre começa com funções que tem o nome de teste na frente. E eu gosto de deixar, né, o nome do método depois, para eu falar que eu estou testando exatamente ele. Vamos colocar uma instância dessa nossa classe, né, um objeto. Então, swap API consumer é igual a swap API consumer. Beleza? Response vai ser nosso objeto get starships. Vamos colocar aqui, olha que page é igual a 1. E vamos printar isso aqui, né? Print response. Só isso. Vai pedir uma docstring aqui. A gente vai simplesmente colocar aqui, olha, testing get starships method. Só isso mesmo. Não estou muito interessado com essa docstring aqui por agora. Mas beleza. Vamos acessar isso daqui. Eu vou chegar aqui no meu terminal, pytest-s-v. Olha, ele está fazendo agora o meu teste, né? É claro que ele está demorando um pouquinho porque a gente está fazendo a nossa requisição. E olha que a gente conseguiu retornar, né, a nossa requisição. E isso daqui é todas as informações que a gente tem. Olha aqui, olha, count 36, next, essa URL aqui, previews none, né, e os resultados que são, né, os nossos elementos em si. Isso daqui é exatamente igual a resposta que eu peguei aqui, olha, com o Postman. Só que aqui é lógico que tá bonitinho, né? Se eu chegar, por exemplo, colocar raw aqui, a gente vai ver exatamente a nossa resposta. Vamos deixar bonitinho aqui. Ok. Isso daqui é interessante sim pra gente, né? Mas tem um problema que eu costumo entender nessa biblioteca aqui do requests, né? Que é uma coisa que me incomoda um pouco. Deixa eu te mostrar uma coisa. Se eu chegar aqui e fazer uma requisição, por exemplo, numa paginação 7, essa paginação ela não existe, né? Então, a API em si, ela vai me retornar um 404, que no caso seria um erro, né? E uma mensagem de erro. Se eu chegar aqui, olha, no PyTest, né? E colocar o seguinte, uma paginação bem grande, e rodar, olha o que vai acontecer. Ele vai fazer minha requisição, sem nenhum problema. Ele está fazendo a requisição, só que ele não lançou um erro. Isso daqui, para mim, deveria sim ser um erro, né? Algumas outras linguagens, né? Se você for pegar, por exemplo, Java, JavaScript, PHP, isso daqui geralmente é um erro, né? Aquele throw, não, aqui em Python eu acho que é raise, né? Raise exception, isso daqui deveria lançar uma exceção. E não está lançando. A gente vai tratar disso daqui também. Mas por agora, a única coisa que eu vou fazer é o seguinte. A gente vai tratar, né, dos casos em que a gente de fato tem uma paginação que é desejada, né? Vamos fazer o seguinte. Só disso daqui, git status, git add todo mundo, git commit. Vamos colocar aqui, olha, fit, first interaction. Nota que o PyTest vai demorar, né? Isso daqui por si só é porque eu estou mostrando um caso que não é interessante para a gente. Por que isso aqui não é interessante? O teste está demorando. O teste não pode demorar em si. Isso daqui é um caso de uso que não é interessante para a gente. E a gente vai mocar, né, a nossa requisição lá na nossa API. E como assim? Como é que a gente vai mocar isso daqui? A gente vai fazer todo um tratamento em que a gente vai chegar para a nossa conexão, vai barrar ela, e antes da gente de fato fazer a requisição, a gente vai chamar um elemento desconhecido. Como que a gente vai fazer uma coisa dessas? Aqui, olha, eu tenho a biblioteca do requests. O PyTest, né, se a gente utilizar esse requests mock aqui, olha,
ele consegue apresentar para a gente um jeito da gente pegar e fechar essa comunicação. Então, a comunicação que a gente for fazer com essa nossa API, ela vai conseguir ser meio que forjada pela nossa lógica em si dentro do código, né? A gente não vai acessar a nossa API, a gente vai acessar um elemento que se parece com a API. Se eu pegar aqui esse request smoke, né? Vamos colocar ele aqui, olha. Aqui está a documentação, aqui está o elemento de instalação dele, né? Tudo vai estar, de fato, nas descrições. Eu vou simplesmente pegar esse carinha aqui. E agora eu vou instalar ele com o meu pip3. Beleza, instalamos ele aqui, né? Você vai ver que ele vai ser um plugin para o meu PyTest. Tanto que a gente vai chegar aqui, olha, e vai colocar o seguinte: requests-mock, beleza? E aqui, olha, eu vou fazer o seguinte: requests-mock.get. E agora eu vou fazer o seguinte: eu quero esse elemento aqui, que é exatamente essa URL, mas vamos colocar aqui, né, desse modo. Eu vou colocar aqui, olha, status code é igual a 200, e eu vou colocar aqui, olha, que JSON, né, no caso a nossa resposta, vai ser a mesma coisa que a gente tem aqui, né, que vai ser simplesmente, vamos colocar qualquer coisa aqui, né, para não dificultar muito, sum tem. E agora, nota o que vai acontecer na hora que a gente fizer esse print aqui. Vamos lá. Vamos chegar aqui, olha, pytest-s-v. Olha o que aconteceu. Something. O teste passou, o teste não demorou daquele jeito que a gente estava demorando, e a gente conseguiu printar, né, essa informação aqui. Isso é interessante para a gente, porque a gente consegue, a partir disso, ver qual que é o comportamento desse nosso método aqui. O método, ele chamou quem ele deveria? Sim, ele chamou. Está sendo apresentado aqui, e eu recebi exatamente a resposta que eu queria receber, né? Esse teste em si aqui, ele ainda não está bom do jeito que eu gostaria. Tanto que esse método aqui, ele não está bom do jeito que eu gostaria. Porque é o seguinte: a partir desse requests aqui, eu consigo pegar somente a resposta. A requisição em HTTP, para mim, é interessante. Então, a única coisa que eu vou fazer por agora vai ser simplesmente chegar aqui, commitar esse código, git add.git commit. Vamos colocar assim, olha, testing mock http request. O PyTest agora passou rapidão, isso daqui para mim é interessante, e eu vou terminar a aula por agora. Na próxima aula, a gente vai refatorar tudo isso que a gente fez, a gente vai colocar as nossas docstrings que estão pendentes aqui, né? E eu também vou mostrar um jeito mais interessante da gente de fato fazer esse método aqui. Bom, gente, por hora vai ser isso. Foi bastante interessante da gente apresentar esse nosso método aqui, né? E apresentar como é que a gente faz a nossa requisição e ao mesmo tempo como é que a gente moca a nossa requisição, para a gente não ficar toda hora requisitando, né, a API em si. E a gente continua na próxima aula. Eu acho que eu devo postar essa próxima aula rapidinho, né? Então, é isso. Gente, muito obrigado e até a próxima.